O Brasil Paralelo veio para ficar. O Congresso Brasil Paralelo já é o maior congresso online da história do país. É inexplicável a sensação de estar fazendo parte disso. A gente realmente não imaginava onde isso ia chegar, nem se a gente ia poder continuar atuando no ano de 2017. Muito obrigado a todos vocês que acreditaram em nós e estão fazendo parte disso. O nosso país agradece. Agora vem um dos episódios mais esperados de todos. Esse capítulo vai te mostrar a raiz do problema, como isso se desenvolveu e como chegamos até aqui. Por isso preste muita atenção nesse episódio. Ele traz um significado imensurável e é fundamental para a compreensão do mundo. Se você ainda não adquiriu as mais de 120 horas de conteúdo em alta qualidade, agora é o momento certo. Restam poucas vagas no primeiro lote. Em seguida o lote vai aumentar. Então aproveite essa oportunidade. Fique agora com o terceiro capítulo do Congresso Brasil Paralelo e até breve. Fernando Henrique Cardoso. No mundo inteiro hoje, o jogo do poder é disputado entre sociais-democratas e conservadores. Ora, o senhor é social-democrata de Caniço e Samburá. E seus adversários elegeram como seu calcanhar de Aquiles, para atacá-lo, sua aliança eleitoral com os conservadores do PFL e do PTB. Qual é, finalmente, de uma vez por todas, a sua resposta? É verdade. Eu sou social-democrata. Pertenço a um partido social-democrata. E eu também sou. Nada disso funcionou. O que deu errado? Eu considero que tudo deu certo. Veja você. O importante é o que a gente temperatura é interessante. Como as pessoas todos compreendem o que a gente... E em política a gente não deve contar quem é contra, quem é a favor. Ele deve ficar... And meanwhile, we're going to keep implementing the law. E quais foram as ideias que tanto mudaram o mundo no século XX? Que ideias nos trouxeram até aqui? No século XVI, Newton, Copérnico e Galileu mudaram o rumo da humanidade. O homem descobre que a Terra não é o centro do universo. E uma vez que a Terra perde o protagonismo perante os astros, a humanidade se pergunta: em que o homem se difere dos demais animais da natureza? Neste cenário, o filósofo alemão Immanuel Kant quer descobrir o pensamento humano da mesma forma que a ciência tem descoberto o mundo nos últimos séculos. Ao escrever o livro Crítica da Razão Prática, Kant afirma que o mundo só é conhecível por meio da ação do homem e jamais do seu pensamento puro. Friedrich Hegel, influenciado pelo pensamento de Kant, propõe que além do homem só poder conhecer o mundo por meio de suas ações, quando cogita agir, cria um simulador dentro de si que testa o resultado das opções que pode tomar. Imagine que um homem está em uma ilha no meio do oceano. Ele não sabe qual é a temperatura da água. Intelectualmente, ele pode imaginar que a água está fria ou está quente, mas só saberá a realidade quando de fato entrar nela. Neste conflito mental de diferentes ideias sobre qual é a temperatura da água, o homem tira conclusões dos riscos e benefícios de entrar ou não no oceano, chegando a uma conclusão que lhe parece a ação ideal. Todo este pensamento dá a base para a teoria chamada dialética histórica, onde o ser humano cria uma tese e em seguida uma antítese, e como consequência deste conflito entre as duas, conclui uma síntese. Segundo Hegel, a história se moveria com esta linearidade da dialética histórica. Hegel teve um aluno chamado Ludwig Feuerbach, defensor da ideia de que neste processo de dialética histórica, o homem criou Deus como uma forma de se autoconhecer. Aqui, terminamos de completar toda a base que será utilizada para que um alemão chamado Karl Marx desenvolva o pensamento que mudará o mundo para sempre. Karl Marx estudou Hegel por 10 anos, tempo suficiente para se convencer da dialética histórica e consagrar o sentido da criação de Deus proposto por Feuerbach. Marx afirma que a dialética proposta por Hegel, que de fato moveria o mundo, é a luta de classes. Aristocráticos contra plebeus, senhores feudais contra camponeses, burgueses contra proletários. Portanto,
O próximo estágio seria a revolução do proletariado, como síntese da desalienação das massas. O trabalho de Karl Marx alcançou os ouvidos de um senhor chamado Moses Hess, que o apresentou para Friedrich Engels para que juntos publicassem um manifesto comunista, alertando os proletários de que eles deveriam se rebelar e protagonizar uma revolução que iria destruir o que Marx tinha dado o nome de capitalismo, com o objetivo de chegar na utopia do ápice da humanidade. Marx e Engels fundaram diversos movimentos comunistas nacionais e internacionais, que serviam para cooptar operários, formar sindicatos e organizar greves por meio da propagação da consciência revolucionária. Acontece que Marx estava errado. O valor não nasce do trabalho que é colocado. Eu posso passar horas trabalhando para pintar um quadro e eu garanto que esse quadro não vai valer nada quando estiver pronto. O trabalho é um dos elementos, mas quem atribui valor é o ser humano que está comprando algo. As coisas não têm um valor em si, o ser humano atribui valor a elas. Um copo d'água tem um determinado valor em Porto Alegre ou em São Paulo e tem outro valor no deserto do Saara, porque nós atribuímos um valor diferente para as coisas. A teoria do valor trabalho está errada e ela foi desmentida pelos austríacos. Começou na escola austríaca com Karl Menger a demonstração de que essa ideia de valor trabalho é economicamente falsa. E sendo economicamente falsa, todo o resto do marxismo que está sustentado nessa ideia deveria ter caído por terra. E por que é que não caiu por terra? Porque aos marxistas, talvez não a Marx, mas aos marxistas, pouco interessa a verdade científica do que disse Marx. Interessa mais a teoria da revolução, que derivou de um erro. Agora o pessoal pensa que o movimento comunista se define por uma ideologia. Eu digo que vocês estão loucos. Nasceram ontem, não estudaram nada, absolutamente nada. O movimento comunista já trocou de ideologia 1 bilhão de vezes. Se você ver, Karl Marx começa dizendo que o movimento socialista é a expressão do interesse objetivo do proletariado. Passados 100 e poucos anos, o teórico novo do movimento comunista, Ernesto Laclau, diz o seguinte: a propaganda do partido cria a classe social que ele em seguida vai representar. Eu digo, é teoria inversa, mas ela continua com o mesmo nome, continua sendo marxismo. Isto é próprio do pensamento dialético, converter-se no seu contrário quantas vezes for necessário. O comunismo não é uma ideologia de maneira alguma, o comunismo é uma cultura. É quando suas ideias florescem entre os jovens russos e o que parecia apenas uma ideologia transforma-se no que será o maior genocídio da história da existência humana. Vladimir Lenin tinha 17 anos quando seu irmão tenta explodir a carroça do czar russo, Alexandre III, como forma de protesto de um grupo terrorista do qual ele fazia parte. Seu irmão falha e é condenado à morte. A partir deste momento, Lenin intensifica sua vida política por meio dos estudos de direito até que conhece a obra de Marx e Engels, nos livros Manifesto Comunista e O Capital. Lenin foi se tornando cada vez mais radical e, nos meados da Primeira Guerra Mundial, entende que é a oportunidade perfeita para antecipar a Revolução Proletária por meio da revolta armada. Em outubro de 1917, Lenin cria o primeiro país comunista da história. Cinco anos depois, Lenin morre, e aquele que era para ser seu sucessor natural, Leon Trotsky, por defender que o comunismo deveria ser aplicado no mundo inteiro, sofre um golpe de Joseph Stalin, o homem que via ganhando poder dentro do partido, com a ideia de focar seus esforços na Rússia. Stalin só desocupará o governo depois de 30 anos, deixando para trás mais de 20 milhões de pessoas mortas. Essas consequências são fruto da mentalidade revolucionária, que vislumbra uma utopia teórica, e por se tratar de uma ideia sobre um futuro idealizado, não pode ser submetido a nenhum crivo de moralidade ou razão do presente e muito menos do passado. O comunismo sempre renegou a natureza humana, usando teorias supostamente científicas para embasar a busca de um novo homem.
o extermínio humano se justificava na busca de uma sociedade apenas de homens evoluídos. A famosa utopia comunista. O nível de psicopatia de Stalin pode ser medido pelo que ele fez com a Ucrânia, né? Entre 32 e 33, o país que fazia parte, então, né, da União Soviética foi cercado. A produção de soja, a produção agrícola do país foi exportada e ele simplesmente matou de fome 6 milhões de ucranianos num episódio conhecido na história como Holodomor, né, que foi negado por muito tempo, mas hoje é uma verdade inquestionável. Né? Imagine o grau de psicopatia para você matar 1/3 de um país de fome, né, só para manter o controle sobre esse país. Alguns marxistas, à parte da União Soviética, observaram os acontecimentos e acusaram Stalin de não estar realizando a ditadura do proletariado que fora prometida, mas apenas uma ditadura do Estado cruel e sanguinária. Em nenhum lugar do mundo aconteceu a revolta do proletariado. A revolta do proletariado é uma fantasia. A União Soviética não tinha proletariado quando se deu a Revolução de 17. A Revolução de 17 aconteceu por uma elite intelectualizada que era tudo menos classe trabalhadora. As informações que chegavam era de que, eles abriram mão da liberdade, mas eles têm acesso a tudo. E quando a União Soviética caiu de podre, não teve uma invasão, não teve tsunami, não teve terremoto, porque o socialismo, ele captura as consciências, e aquelas que ele não consegue capturar, ele esmaga, ele mata. E a grande massa, né, não tinha acesso a nada. O cara levava 10 anos juntando dinheiro. Se daqui a pouco um vizinho delatasse que você, porventura, estaria conspirando contra o regime, o sujeito sumia da noite para o dia e as crianças eram levadas para um orfanato. Ele é, na verdade, um sistema opressor. O socialismo, o comunismo é um sistema arcaico, violento, assassino, né? E que, sobretudo, impede as pessoas de exercerem um direito fundamental, que é a liberdade, né? Os dois direitos principais do indivíduo, do ser humano, é a vida e a liberdade. O socialismo, o comunismo suprime isso. Obviamente que a visão stalinista já tinha dado frutos. Nós tínhamos na China já a mesma forma de governo através da ação do Mao Tse-tung, que talvez matou mais pessoas do que o próprio Stalin, né? Dependendo aí da fonte histórica, a gente fala de 40 a 80 milhões de mortos só na China. Ou seja, o vírus stalinista já tinha se disseminado. As subdivisões do pensamento comunista começam a ganhar força. O grande erro de todos os sovietólogos americanos durante 60 anos foi acreditar que o movimento comunista era um braço da União Soviética, quando não é. A União Soviética é um órgão dentro do movimento comunista internacional. E a dissolução da União Soviética automaticamente cria, vamos dizer, uma decomposição que é absorvida pelo corpo do movimento comunista. Revigora o movimento comunista, né? É como você amputar um órgão doente e você fortalece o resto do corpo, né? O movimento comunista nunca dependeu da União Soviética. Ele se alimentou dela enquanto pode. Basicamente, a coisa é essa. A União Soviética foi um órgão do movimento comunista e não o movimento comunista. Por que os caras estudavam assim? É muito simples. Quem estudava isso? Os sovietólogos eram funcionários do governo americano. Eles não eram funcionários de um partido, né? De um movimento internacional, como os comunistas. Então, eles olhavam tudo do ponto de vista do conflito entre Estados. Não é isso? Então, tem o Morgenthau, na época, a teoria do Morgenthau é a seguinte: os agentes fundamentais da política internacional são Estados. Não são. O movimento comunista é muito maior do que um Estado. Enquanto na União Soviética, a Revolução Russa seguia o radicalismo da revolta armada bolchevique, outras correntes foram ganhando força ao reforçar que o comunismo poderia ser implementado gradativamente, por meios menos radicais.
foi o caso da Sociedade Fabiana, fundada por Hilbert Bland e George Bernard Shaw. Caracterizado pelo pragmatismo, eles acreditavam em um processo progressivo, que chamasse menos a atenção frente aos seus inimigos políticos, atuando por meio de medidas socialistas disfarçadas. O socialismo fabiano percebe imenso valor em realizar reformas sindicais que teriam o objetivo de acostumar os cidadãos a ver o Estado como uma ferramenta para curar todos os seus problemas. A igualdade idealizada se daria pelo governo, defendendo a saúde pública, o ensino gratuito e os princípios da justiça social, medidas que seriam pagas pela taxação progressiva do Estado sobre a sociedade. O crescimento gradual do Estado era inevitável e acabaria centralizando todas as decisões. Enquanto isso, na Alemanha, Karl Kautsky e Eduard Bernstein criam o Partido Socialista Alemão, entendendo que a social-democracia era o melhor meio para o comunismo. A social-democracia aponta a ação política como sendo mais eficiente do que a ação econômica, propondo assim a sobrevivência de um capitalismo debilitado. Como consequência, o Estado seria o agente da suposta transformação e libertação dos trabalhadores submissos a proprietários dos meios de produção, adicionando outras causas ao conceito de liberdade estabelecido na época: a liberdade de não ser discriminado e de não ser vítima de desigualdade econômica ou sociocultural. Enquanto isso, na Itália, um menino que vinha de família pobre e teve sua visão de mundo moldada por suas dificuldades financeiras, tornou-se jornalista e publicou suas teorias políticas em jornais de esquerda, tornando-se um dos líderes do Partido Comunista Italiano. Seu nome era Antonio Gramsci, e com 31 anos de idade, acaba sendo preso e condenado a 20 anos de prisão pela política italiana do regime Mussolini. Na cadeia escreve os 32 cadernos do cárcere, e estas reflexões iriam ecoar no mundo ao descrever como o Estado usa as instituições culturais para conservar o poder. Dentre as várias formas de processo transformador da sociedade em socialismo, a teoria do Gramsci é talvez a que melhor se aplica ao que tem acontecido no mundo e no Brasil. Porque o socialismo, o comunismo, o marxismo perdeu em tudo. Ele só não perdeu na cultura, né? Na cultura, ele é hegemonicamente vitorioso. E o Antônio Gramsci ensinava o seguinte: nós temos que tomar o poder mediante infiltração, ocupação de espaço, revolução cultural. Então, infiltrando aqui, infiltrando ali, ocupando espaço, eles ocuparam o Estado inteiro e eles viraram o estamento burocrático. Porque ele criou metodologias para que o socialismo, o comunismo predomine culturalmente na sociedade e não por meio das armas, da força. E há décadas tem grupos que tentam fazer isso no Brasil, implantar isso no Brasil. Aproveitando que nós historicamente temos uma cultura relativista, isso no Brasil é uma coisa histórica, nós não temos instituições fortes, né, saudáveis. Então, quer dizer, o caldo de cultura, quer dizer, é o caldo, né, perfeito para o surgimento de ideologias totalitárias. E elas vêm vindo. E elas chegaram lá, essa ideologia totalitária chegou no Brasil. Para Gramsci, uma ditadura sem hegemonia cultural jamais resistiria por muito tempo, e este era o problema do regime stalinista, pois todos os aspectos culturais da sociedade, sua filosofia e sua literatura, formariam a superestrutura da sociedade que também devia ser derrubada. Gramsci propõe que, através do controle do sistema educacional, das instituições religiosas e dos meios de comunicação, seria possível reconstruir, criar e reproduzir uma hegemonia cultural comunista. Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, foi um dos discípulos do pensamento gramsciano. Que existe uma tendência natural ao mundo acadêmico e produção de ideias a abraçar a causa socialista, né? Porque é um mundo em que você pode falar o que quiser. Estou falando principalmente no mundo das ciências humanas, que é onde está essa produção. Você pode falar o que quiser, porque não, um aluno de ciências humanas dificilmente vai quebrar uma empresa, porque ele não vai abrir uma empresa. Dificilmente ele vai derrubar um avião, porque ele não vai pilotar avião, certo? Portanto, você pode inventar como o mundo é, inventar como os seres humanos são,
propor uma solução que você tem na cabeça, dizer como todo mundo devia agir, porque os alunos vão sair dali, vão beber, vão transar, e se eles forem trabalhar depois, eles vão arrumar emprego como professores, então eles vão poder repetir a mesma história, ou eles vão, na realidade, basicamente gerar gasto em algum órgão do governo. O Gramsci é o cara que vai desenvolver a ideia de que o partido é a única instituição dentro daquilo que a gente chama de democracia modernamente, muito erroneamente, por sinal, é a única instituição que ela consegue aumentar o próprio poder. O judiciário não consegue, sei lá, você sendo chefe do executivo geralmente você não consegue, você precisa fazer isso tudo de dentro de um partido, você não faz aquilo ali sozinho, você precisa da estrutura partidária para isso. Mesmo que você ganhe mais eleições, por exemplo, você tem aqui seus cupinchas dentro do legislativo, se cada um é de um partido, vocês podem se entender ali intelectualmente, mas vocês não conseguem aumentar o poder de vocês a não ser no próprio partido. Então o Gramsci fala assim, não quero mais essa revolução, revolução tá brega, revolução não pega mais. Então é uma confusão que muita gente faz, né? Ser revolucionário e ser gramscista, não, uma coisa ou outra, são linhas opostas. O Gramsci vai lá e fala assim, olha, não tem mais revolução, isso aí não pega mais, vamos criar a revolução de dentro de um partido. Então você vai transformando tudo, Igreja Católica, mídia, sei lá mais o que, em órgãos do partido. Para isso funcionar, a primeira coisa que precisa ficar clara, isso é uma coisa que também confunde todo mundo, é que essas pessoas não têm que ser necessariamente filiadas a um partido. Então, por exemplo, para você ter uma mídia que funcione dentro do gramscismo, o cara não pode ser filiado, por exemplo, ao PT. Ele tem que ser um cara isento, tem que ser aquele cara assim que às vezes até faz uma crítica ao partido, mas no final das contas ele tem a narrativa que vai fazendo o partido crescer. Não havia espaço. Os partidos à esquerda chegam ao poder via eleitoral. Que ano é isso? 98. E, portanto, não tinha que ficar preocupado com toda a eleição. Tinha que se pensar em organizar a sociedade. Dali 20 ou 30 anos, a gente iria ter 30% da sociedade já socialista, e aí sim a gente poderia disputar o poder e ganhar. Mas eu não vou viver mais 30 anos. E eu quero chegar ao poder logo. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a CUT, a base da Igreja Católica. O único país do mundo em que Gramsci ele foi funcional foi o Brasil. O objetivo de Gramsci era transformar o partido condutor dessa revolução silenciosa, vamos colocar assim, como um imperativo categórico da sociedade. Ele fazia até uma comparação com Maquiavel, né? Nós teríamos então o partido como o novo príncipe, o novo sujeito que não pode, sujeito histórico que não pode ser questionado. Do ponto de vista moral, para a moral gramsciana, qualquer coisa que é a favor do partido é algo correto. Qualquer coisa contra o partido é algo errado. E nós vemos isso lá no Brasil durante a defesa, né, dos sujeitos, dos petistas que saquearam o país. Não, eu não fiz isso para enriquecer pessoalmente. Mentira, muitos fizeram para enriquecer pessoalmente. Mas o ponto é, eu fiz isso para defender o partido, eu fiz isso para defender a revolução, então eu não posso ser questionado. Em paralelo, Felix Wilh, um alemão que também estava preocupado com os rumos da Revolução Russa, decide criar uma série de congressos, reunindo pensadores marxistas para acelerar o processo de revolução. Entre eles estava Karl Korsch, um teórico contemporâneo de Gramsci que apresenta a tese de que o Estado é sim estruturado pela economia, mas essa economia tem como base uma outra estrutura invisível, a cultura estabelecedora dos valores que são passados de geração em geração. Entusiasmado com as apresentações de Korsch, Felix fundou o Instituto de Pesquisas Sociológicas de Frankfurt, instituto que ao longo dos anos seria apelidado de Escola de Frankfurt.
O sucessor de Félix na escola de Frankfurt foi um sujeito chamado Max Horkheimer. E assim como Gramsci acreditava em uma nova hegemonia cultural e na destruição da estrutura dos valores que se perpetuavam por meio da autoridade da igreja, da família e da escola. Segundo a escola de Frankfurt, os pais ensinam aos filhos o que é certo e errado por meio do castigo e educam através do exemplo da família. A igreja estabelece os dogmas morais que condicionam a ação do homem e a escola condiciona o comportamento por meio do ensino. Para a escola de Frankfurt, se tratava de um ciclo vicioso que deveria ser atacado e destruído. Uma vez que as instituições entrassem em crise, o Estado cada vez mais assumiria as responsabilidades do ensino dos valores para as novas gerações, tendo a oportunidade de estabelecer a hegemonia cultural comunista. Dando continuidade ao movimento, Horkheimer, Theodor Adorno e Jürgen Habermas, junto com outros pensadores, vão fundar a teoria crítica. A teoria crítica busca a síntese entre o pensamento de Marx e das ideias de Freud, o fundador da psicanálise. A ideia na prática era simples. Se criticarmos tudo o que existe, o processo de dialética histórica trazida por Hegel será acelerado, e, consequentemente, a utopia comunista irá chegar mais rápido. Passa a ser prática comum das instituições de produção teórica adotar a crítica sobre todos os aspectos da sociedade até a sua exaustão, para então derrubá-los. A escola de Frankfurt cunhou o termo indústria cultural. Segundo eles, a indústria cultural nada mais é do que a cultura que serve aos interesses dos opressores, dos donos do capital, da burguesia em geral. E essa indústria cultural precisaria ser combatida através da teoria crítica. Então a cultura burguesa, ela teria como objetivo anestesiar, digamos assim, as classes proletárias. E a teoria crítica seria uma forma de questionar essa indústria cultural através da educação, através da arte, né? Enfim, livros, filmes. E através dessa teoria crítica nós teríamos uma conscientização maior das classes oprimidas, segundo eles, para fazer a revolução. Isso vai servir como matéria-prima para que na França o filósofo Jacques Derrida crie o desconstrucionismo, que é o método de retirar o significado de um texto para colocar um novo significado pretendido. Este método é aplicado não só em textos, mas também na retórica política e ideológica em geral. Por exemplo, a análise desconstrucionista da Bíblia pode levar a entender que se trata de um livro dedicado à superioridade de uma raça e de um sexo sobre outro sexo, ou a análise desconstrucionista da obra de Shakespeare pode concluir que se tratam de obras misóginas que defendem a opressão da mulher. Para o marxista cultural, a análise histórica resume-se apenas à relação de poder entre os grupos sociais. O desconstrucionismo é a chave do que chamamos de politicamente correto, porque é através dele que surge o relativismo moral, que reinterpreta toda e qualquer relação social, valor ou tradição cultural de acordo com as necessidades das causas políticas do momento. Um membro importante da escola de Frankfurt foi Herbert Marcuse. Foi um membro do Partido Social Democrata Alemão e desenvolveu trabalhos nos Estados Unidos. Em seu livro O Homem Unidimensional, Marcuse afirma que a sociedade industrial chegou a um ponto onde o proletariado, classe responsável pelo movimento da história, deixa de ser agente transformador da sociedade, porque os avanços do capitalismo tornam a vida destes grupos tão confortáveis que suas vontades revolucionárias teriam acabado. Então, para dar continuidade à teoria de Marx, detecta que o grupo revolucionário ou a nova massa de manobra eram as pessoas à margem da sociedade, assassinos, estupradores, ladrões, sequestradores e etc. Marcuse defendeu também que a masculinidade e a feminilidade não eram diferenças sexuais essenciais da natureza humana, mas sim apenas meras construções sociais, impostas pelo que seria a primeira divisão do trabalho da história da humanidade, a família. Também defendeu que a libertinagem sexual seria uma reação à repressão social política. Marcuse, por meio do pensamento e de sua influência, impulsionava o relativismo moral no mundo inteiro. O politicamente correto é aceito de braços abertos pela opinião pública, basicamente por 3 motivos. A primeira razão é que as teorias econômicas de Marx são complicadas de entender, enquanto o tipo de raciocínio do politicamente correto, por meio dos chavões de frases de efeito,
aliado à fantasia de um mundo ideal e sem defeitos, é muito mais atraente para o cidadão comum. A segunda razão é porque o politicamente correto pratica a teoria crítica destrutiva até a exaustão, e sabemos que a adesão desse tipo de mentalidade revolucionária, principalmente por parte dos jovens, é enorme. A terceira razão é que o marxismo falhou com o sistema social e econômico em todo o mundo. Restava para sua sobrevivência a guerrilha cultural. Todo esse movimento ganhará mais força nos Estados Unidos quando David Horowitz, um adolescente de 17 anos, filho de pais comunistas, assiste em 1956 o sucessor de Stalin assumir o governo da União Soviética. Neste momento começam a aparecer diversas denúncias contra Stalin ao tornar públicos os documentos secretos que comprovam a variedade de crimes cometidos, as traições, os campos de trabalho forçado e o genocídio. O mundo ocidental entra em choque, e neste momento David Horowitz se desfilia do Partido Comunista e funda, junto a Marcuse e outros pensadores, a New Left. A New Left é um movimento que tinha como objetivo ser a esquerda purificada, muito mais atraente e progressista, suavizando a forma de comunicar suas intenções por meio do desconstrucionismo e reformando sua maneira de agir com base nas origens do marxismo, escondendo todos os genocídios cometidos na busca pela utopia comunista. Começava um novo processo de reciclagem da comunicação comunista. Abraçando a contracultura dos anos 60, o movimento hippie, a libertação das drogas, a libertinagem sexual e o aborto, trabalhando com slogans simples e publicitários, como "Faça amor, não faça guerra". Em 1970, Horowitz é apresentado para o líder do movimento Panteras Negras, Huey Newton, quando começa a arrecadar recursos financeiros para este movimento. David pede para sua amiga Betty Van Pater para se juntar a ela e cuidar das contas bancárias destes fundos. O corpo de Betty é encontrado boiando na Baía de São Francisco. David investiga a morte de Betty e a polícia informalmente aponta o assassino como um dos Panteras Negras. Entretanto, a polícia não prendeu o suspeito. Seus amigos da New Left, que se manifestavam em defesa das mulheres, também o ignoraram. Desconcertado, Horowitz escreve um artigo para o jornal New York Times sobre o caso, e no dia da publicação recebe a notícia de que havia acontecido uma falha e seu artigo não foi impresso. Incapaz de explicar a morte de sua amiga, David entra em uma crise existencial perante a sua ideologia marxista. Horowitz foi afastado da New Left por seus companheiros, que consideraram traição o fato do mesmo sugerir que o assassinato havia sido realizado por um membro dos Panteras Negras. Uma década depois, após este fato, David volta a escrever e denuncia como funciona o sistema de guerra política em que participou e ajudou a criar, tornando-se um defensor declarado do conservadorismo. Ever since I came into the right and observed the political scene from a different vantage, it's always impressed me that whenever I see or usually see a conservative and a leftist or a progressive or a Democrat and a Republican squaring off, it's something like Godzilla versus Bambi. They call us racists, sexists, homophobes, imperialists, and we call them liberals. What are these people liberal about except hard drugs and sex and spending other people's money? Em meados dos anos 80, Saul Alinsky pega os princípios da guerra política escritos por Horowitz e faz uma série de sofisticações metodológicas na estratégia comunista. Na década de 30, Alinsky foi apresentado para Al Capone durante a Lei Seca. Este se aproxima de Frank Nietzsche, que ensina para o Alinsky como funciona a máfia, aprendendo a importância vital de ser discreto e agir nos bastidores. Como consequência, Saul entende que para destruir o sistema é preciso agir silenciosamente, gradativamente e por dentro do próprio sistema. I'm saying that people do not get power except when they take it, or when they're strong enough so that the other side gives it up. Em seu livro Regras para Radicais, faz uma dedicatória para Lúcifer, lhe dando crédito como o primeiro revolucionário da história. As 3 premissas básicas de sua teoria são: a primeira regra é a desinformação. Na estratégia política, não se pode contar ao povo os objetivos finais, pois esses podem se assustar e não apoiar a causa.
É preciso que se conte apenas o necessário para ser ajudado. A segunda regra é o niilismo político. Tudo vale para que aconteça a revolução. Não existem valores nem regras, e a corrupção faz parte do objetivo. Roubar para o partido é a obrigação número 1 do comunista. Eles nunca vão esquecer isso aí. Todos os partidos comunistas do mundo viveram do roubo, da chantagem, da corrupção. Todos. Como é que Stalin subiu na hierarquia do partido? Assaltando o trem. A terceira regra fundamental é a destruição do oponente. Em um debate, não devemos vencer o argumento do oponente, e sim aniquilá-lo da vida pública. Alinsky defende a ideia de organização das massas como o fundamento metodológico da revolução. Segundo sua proposta, a mudança vem do poder, e o poder vem da organização. Para agir, as pessoas precisam se juntar. Uma igreja junta pessoas pelo interesse comum na fé, uma empresa pelo interesse comum econômico. E por isso, Saul Alinsky acreditava que fundar organizações para acelerar a revolução era brecha no capitalismo, por jogar na mesma lógica da descentralização dos interesses em comum. Durante sua vida, honrou seu posicionamento ideológico ao fundar 44 ONGs. Muitas delas formaram outros formadores de ONGs, e assim o número foi se multiplicando intensamente. Essas organizações reuniram pessoas interessadas em solucionar certos problemas. Entretanto, Alinsky dizia: o problema nunca era o problema era sempre a revolução. Quanto mais seccionadas forem as ONGs, melhor será, pois ninguém irá se opor a causas tão específicas e que querem a melhoria da sociedade. Cada ONG representava um bloco de votos, unidos por suas causas e detentores de um potencial de lobby político. As ONGs viraram instrumentos de manobra política e passariam desapercebidas. E Hillary Clinton escreve sua tese de mestrado sobre Saul Alinsky. Barack Obama também foi aluno de uma de suas ONGs e, posteriormente, advogado de defesa frente aos escândalos de corrupção envolvendo uma ONG criada por Alinsky. Hoje, no Brasil, existem mais de 200 mil ONGs que recebem dinheiro do governo federal. Entre 1999 e 2006, mais de 15 bilhões de reais foram entregues a essas organizações. Em 1959, quando Fidel Castro anunciou para o mundo que sua revolução era comunista e passou a ser apoiado por Moscou e a União Soviética, criou um programa de financiamento de grupos de guerrilha na América Latina. Este ativismo da Revolução Comunista encontrou forte eco no Brasil, levando à formação de diversos grupos de orientação comunista, que culminou com a tomada do poder pelos militares em 64. A partir daí, a esquerda passa a ter como principal objetivo a derrubada do regime militar. Além das mudanças educacionais que estavam em curso no Brasil, decorrentes do programa da Pedagogia do Oprimido, que foi implementado pelo patrono da educação brasileira, Paulo Freire, nos anos 70 surge o caloroso debate universitário a respeito do futuro do comunismo no Brasil. Neste debate, os social-democratas fabianos concluem que os mortos na revolta armada servirão de mártir para endossar a Revolução Cultural. O movimento foi facilitado pelos próprios militares, que consideravam mais importante combater a esquerda armada, enquanto davam espaço à esquerda cultural. Então, quer dizer, o governo militar não entendia nada do que estava se passando. O que os comunistas estavam fazendo, eles estavam perseguindo os comunistas lá no meio do mato, e os comunistas tomando as escolas. Você vê, dois sinais de estupidez do governo militar. Primeiro, criou a sindicalização obrigatória dos jornalistas. Quem fez a campanha sindical? O Partido Comunista. Como é que eu sei? Eu estava lá e eu ajudei. Então o partido sindicalizou todo mundo e já fichou todo mundo. Então, ao fim da campanha de sindicalização, o partido tinha, quer dizer, o cadastro total dos jornalistas do país, sabendo quais poderiam ser colaboradores, quais não, etc, etc. Nos anos seguintes, em todos os sindicatos de jornalistas do país, quem mandava? O Partido Comunista. Frequentemente apresentando duas chapas. Temos eleição, campanha eleitoral, e as duas chapas eram comunistas. Segundo erro, a tal da educação moral e cívica. Porque eles não queriam fazer um negócio anticomunista, então eles falaram, não vamos falar contra ninguém, nós vamos fazer uma propaganda positiva, o patriotismo. Então lançaram a educação moral e cívica, tornando obrigatório em todas as escolas. Quem ocupou as cátedras de educação moral e cívica? Os comunistas. Os excessos da repressão do regime militar, em meados da década de 70, em conjunto com o esgotamento do seu modelo econômico no início da década de 80, levaram a um longo movimento de redemocratização, culminando com a eleição de Tancredo Neves em 1985, que morreu antes de ocupar o cargo, assumindo seu vice, José Sarney.
A Constituição de 88 marca a forte influência do socialismo no meio político e cultural brasileiro. Os militares realmente decidiram ceder tudo. Eles não sabiam mais o que fazer. Nem dava para saber. Depois de você ficar no poder 20 anos, tendo um Congresso que está lá só para carimbar os seus decretos, ou seja, você matou a política. Segundo, eles mataram toda a liderança direitista. Acabaram com a direita ideológica. Né? Por quê? Porque eles tinham a mentalidade tecnocrática. Ainda a herança do positivismo. Você sabe que Augusto Comte era contra a política. Ele achava que as questões têm que ser resolvidas por técnicos e cientistas, sem, vamos dizer, o debate ideológico. E os milicos acreditavam nisso, porque eram positivistas desde o tempo do Império. Sobrou essa mentalidade positivista na cabeça de pessoas que nem sabem quem é Augusto Comte. Você pega todos esses generais, quantos leram Augusto Comte? Nenhum, mas sobrou. Isso, né? Com essa mentalidade tecnocrática positivista, eles achavam que tinha que reprimir toda a atividade política e transformaram os políticos em simples office boys. Ora, enquanto isso, a esquerda estava se organizando, se fortalecendo e entrando num autoexame muito profundo. Os debates que eles tiveram em 64, 65, a respeito dos seus próprios erros históricos, etc., foi uma coisa muito séria. Então, a esquerda estava se organizando e se fortalecendo ideologicamente, culturalmente, estrategicamente, enquanto o governo, os gênios, os golberis, desmantelavam ideologicamente a direita. Então, quando os milicos largaram a rapadura, quem pegou a rapadura? A única força política que existia, que era a esquerda. E veio já com duas caras, como é próprio. Por que você acha que marxista, comunista, estuda dialética? Dialética é a arte de você pensar duas coisas ao mesmo tempo, nunca uma só. Então, quando se cria, por exemplo, o PT e PSDB, já foi com essa ideia. O Lula sintetizou isto há muitos anos atrás, quando ele disse: eu e o José Serra inauguramos uma nova modalidade de política. Qual é a nova modalidade de política? Nós dividimos o território, você governa um pouco, eu governo um pouco, mas é sempre nós. E isso está em vigor até hoje. Quem foi o grande vencedor das últimas eleições? O PT caiu, quem subiu? PSDB. Ou seja, ainda continuamos, a velha divisão de território continua em vigor. Em 1990, na América Latina, o petista e líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva e o ditador Fidel Castro fundam o Foro de São Paulo, uma organização que reúne todos os governantes comunistas do continente da América Latina. Com mais de uma centena de partidos e várias organizações criminosas ligadas ao narcotráfico, como as Farc e o MIR chileno, no decorrer de suas reuniões feitas ao longo de 26 anos de existência, estratégias e planos de ação para expandir a revolução. O Foro de São Paulo é a organização que articula a estratégia internacional socialista. Em 1994, o Partido Social Democrata Brasileiro elege Fernando Henrique Cardoso como presidente, que começará um amplo programa de incentivo às políticas estatais. O processo fabiano se deu com sucesso ao longo dos 8 anos do governo FHC que precederam a era lulopetista e o governo Dilma. O Brasil estava a caminho da utopia. Estaríamos rumo a uma revolução que nos foi contada aos poucos? Seriam todos os partidos brasileiros ideologicamente idênticos e metodologicamente diferentes? Você reconhece este Brasil?